Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Depois de algum tempo sem gravar, por alguns motivos pessoais e também por causa de alguns transtornos relacionados a esse período de chuva que nós estamos tendo, a nossa vida está uma certa correria. Gostaria de comentar com os irmãos a respeito de um livro que recentemente eu terminei a leitura, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do Kenneth Bailon. Um livro que trouxe pontos de vistas diferentes a respeito de diversas parábolas, diversas passagens no Novo Testamento da Bíblia. Dentre elas, tem uma que eu quero destacar com os irmãos, eu quero falar um pouco, é a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, 25 até o versículo 37. Depois de ler Jesus pela Ótica do Oriente Médio, passamos a olhar a parábola de um outro ângulo. São comentaristas, tem diversas citações de comentaristas, de rabinos, de cristãos do Oriente Médio, estudiosos do Oriente Médio, e enfim, a leitura que você faz, você não perde, ela só acrescenta no seu vocabulário e no momento certo ela é usada. Essa passagem é um tanto conhecida tanto por nós cristãos, quanto também por até mesmo pessoas descrentes, né? Quem nunca já ouviu a expressão o bom samaritano? Enfim, todos conhecem. Essa parábola, ela trata de uma conversa, de um diálogo entre Jesus e um especialista na lei, um jurista, um homem que não era qualquer judeu, mas era alguém que havia se especializado na leitura, havia se especializado nos textos bíblicos. Jesus é interrogado por um homem especialista na lei, e então eles iniciam um diálogo, e esse diálogo, o que parecia às vezes ser um diálogo curto, com uma pergunta, o jurista chega perguntando: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que parecia às vezes uma simples resposta, é uma conversa que demorou um pouco mais, e uma conversa que acabou se transformando em dois diálogos. O jurista chega perguntando o que deve fazer para herdar a vida eterna, só que ele chega no intuito de testar a Jesus. Jesus, percebendo isso, ele não dá uma resposta de imediato, ele não responde de prontidão o que se deve fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus, ao perceber isso, Jesus obriga o jurista a expor a sua própria opinião sobre a lei de Moisés e como ele interpreta. Bem, depois dessa primeira parte do diálogo, o jurista pergunta então para Jesus: e quem é o meu próximo? Ora, alguém que era estudioso na lei, alguém que era especialista na lei, fazer essa pergunta para Jesus é como se ele quisesse testar a Jesus para saber então quem é o meu próximo. Jesus então dá início à parábola do bom samaritano. E ele começa dizendo que um viajante sai de Jerusalém a direção à cidade de Jericó, e no meio do caminho ele é abordado por ladrões. Esses ladrões o roubam, o espancam e o deixam meio morto, ou desmaiado, em coma. Ali naquela situação, depois de algum tempo ali, naquele momento em que ele enfrentava, se ele não recebesse socorro, aquele homem iria morrer. Mas, para alegria dele, vem alguém religioso, vem alguém próximo de Deus, vem um sacerdote. O sacerdote, ao ver aquele homem, talvez passou mil e uma, vamos dizer assim, mil e uma
alternativas na cabeça daquele homem, ou ações que ele poderia fazer, aquele sacerdote. Mas ele, por muitos anos, irmãos, eu chicoteei esse sacerdote. Só que, olha só, aquele homem, ele estava saindo de Jerusalém, estava indo para Jericó. Provavelmente, ele estava indo para uma celebração. Provavelmente, aquele homem tinha um compromisso. E ele tinha passado por um processo de purificação. Não estou defendendo o sacerdote, estou apenas colocando a posição em que ele se encontrava. Então, ele, passado por um período de purificação, ele não poderia tocar em nada morto. Ele não sabia se aquele homem que estava caído no chão ele não sabia se era um judeu. Talvez ele poderia ter pensado que era um grego, um sírio, um fenício, enfim. Poderia ter passado 1001 opinião diferente na cabeça dele. Se ele chegasse a tocar naquele homem, os seus companheiros sacerdotes soubessem, aquele homem, segundo Jesus pela ótica do Oriente Médio, comentarista dizendo, aquele homem poderia ter o seu crânio esmagado por apauladas pelos seus companheiros, apenas por ele ter quebrado uma lei cerimonial. Logo após ele ter passado, vem um levita. O levita era o auxiliar do sacerdote. Talvez o levita disse, se o sacerdote está adiante, passou e não fez nada, quem sou eu para fazer? O levita era responsável por, dentre as suas responsabilidades, uma delas seria manter a mobília do templo bem organizada, bem limpa. Então, ele era alguém que também não poderia se contaminar. Ele não sabia se aquele homem estava morto. E então ele passa de largo também e segue o sacerdote. Os ouvintes de Jesus que estão ouvindo essa parábola, talvez esperam Jesus dizer, passou um sacerdote, passou um levita, então logo agora vai passar um judeu leigo, vai passar um judeu menos favorecido. Só que para espanto das pessoas que estavam ouvindo, não é um judeu leigo, mas alguém que o judeu jamais pensaria que iria passar naquele lugar, naquele momento. É um samaritano, odiado pelos judeus. Aquele samaritano, ele interrompe a sua viagem. Ao interromper a sua viagem, ele presta os primeiros socorros ao judeu que está ali machucado, que está desmaiado, em coma ali. Ele presta os primeiros cuidados e então ele coloca aquele homem sobre a sua montaria, sobre o seu animal, a sua condução ali, e leva aquele homem até uma hospedaria. Provavelmente não foi até a cidade, mas segundo esse livro, segundo Jesus na ótica do Oriente Médio, existiam vilas próximos ao deserto, e este homem leva então esse judeu machucado para uma hospedaria. É bom a gente prestar atenção que ele está indo para uma hospedaria, ou muito provavelmente ele vai para uma hospedaria judaica, e onde ele vai correr um total perigo de vida. Imagine a cena, um samaritano chegando com um judeu desmaiado, um judeu machucado, em cima da sua montaria. Imagine se ele teria tempo de explicar a situação. Imagine se ele terá tempo de dizer o acontecido, que ele estava prestando um favor, que ele estava ajudando. Para ajudar este próximo, para ajudar este homem que estava caído, ele vai enfrentar então risco de vida. Ele vai enfrentar então uma situação de perigo, onde o que estará em jogo agora será a sua própria vida. Mas ele faz isso. E mesmo correndo risco, ele leva o homem, e após chegar com o homem lá, ele
paga uma certa quantia na hospedaria e diz, pode cuidar dele, e se ele precisar de mais alguma coisa, na volta eu acerto. Ora, Jesus está falando isso para alguém que é especialista na lei, alguém que sabia interpretar a lei, alguém que sabia sentar e sabia analisar um texto. No início deste texto, Jesus ele pergunta para este mesmo jurista, o que está escrito na lei? E logo após Jesus perguntar isso para ele, Jesus faz uma segunda pergunta, e como você interpreta? Bem, essa parábola em si, aqui no final, Jesus está dizendo o seguinte, da onde menos se esperava, veio a salvação. Talvez o público de Jesus que estava ouvindo a parábola, talvez esperasse que a salvação de um homem morto viria de um judeu, viria de dentro do círculo onde eles esperavam. Mas Jesus está relatando aqui que a salvação daquele homem veio de um lugar de onde ninguém esperava. A cristologia dessa parábola, que neste momento Jesus está falando a respeito dele mesmo. Jesus está falando a respeito da sua própria pessoa, que a salvação viria do lugar onde as pessoas menos iriam esperar. Não é novo para todos os cristãos saberem que judeus e samaritanos não combinam um com o outro. Ao término desta parábola, Jesus pergunta para o jurista, o especialista na lei, quem é ou quem foi o próximo daquele homem caído? E o texto não fala, mas por incrível que pareça, ele dá a resposta, dizendo da seguinte maneira, o que usou de misericórdia? Por ele ser um judeu por sangue, por ele ser alguém nascido dentro do judaísmo, alguém que um especialista na lei, talvez que foi ensinado a odiar samaritano, ele não consegue dizer foi o samaritano quem foi o próximo daquele homem. Mas ele diz o que usou de misericórdia com aquele homem. Jesus disse para ele, então vai e faz o mesmo. Assim como as outras passagens, ou muitas parábolas, passagens na Bíblia, nós não sabemos o fim que deu dessa parábola. Não sabemos se o samaritano saiu com vida da hospedaria. Como algumas outras parábolas, ela não tem um fim nela. Mas nós precisamos acreditar que tudo deu certo, mas a história fica em aberto. Enfim, essa é uma das muitas parábolas que este livro esclarece muito bem. Talvez aqui eu dei só uma pincelada muito rapidamente nessa parábola, mas é uma obra que enriqueceu muito. Eu pude enxergar com um binóculo muitos textos de um ângulo diferente. Coisas que nem mesmo em comentários bíblicos eu às vezes consegui encontrar. É um livro de aproximadamente 500 páginas, irmãos, mas que é uma leitura que vale a pena. Quando eu comprei esse livro em torno de 65, 70 reais, mas valeu cada centavo, e vale cada centavo que eu dei neste livro. Dentre as muitas parábolas, essa é uma das que me chamou muita atenção na leitura. Enfim, tem muitas outras parábolas aqui, muitos outros textos bíblicos analisados por cristãos do Oriente Médio. Enfim, é uma leitura que vai enriquecer o seu vocabulário, que vai enriquecer o seu ministério aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, nos seus estudos. Quero, neste momento, então, finalizar o nosso vídeo, mas antes de terminarmos, gostaria de pedir a você, para você se inscrever no nosso canal. Se esse vídeo foi útil para você, dá um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Nos abençoe com
com essa inscrição, com este joinha aí. Compartilha com seus amigos e, no mais, permitindo Deus, nos veremos em breve. Deus abençoe.